Zélia, a mesa principal vai ficar apertada com as madrinhas. Senta lá no fundo, perto da porta de serviço. As fotos aqui são só para a família da noiva, Patrícia me disse puxando minha cadeira para longe enquanto o fotógrafo ajeitava a luz. Meu nome é Zélia, tenho 72 anos e passei a vida cultivando orquídeas com as mãos na terra. Ela só esqueceu de perguntar quem era a verdadeira dona do chão que ela estava pisando com aquele salto. O salão de festas do Hotel Pousada das Araucárias estava deslumbrante, eu preciso admitir. O teto de pé direito alto, sustentado por vigas de madeira rústica, exibia lustres de cristal que derramavam uma luz dourada sobre as toalhas de linho branco. Havia arranjos imensos de orquídeas phalaenopsis espalhados por todos os cantos, cascatas de flores brancas que pareciam flutuar sobre as cabeças dos convidados. Eu conhecia muito bem aquelas orquídeas. Sabia o tempo exato que cada haste levou para se formar no escuro das estufas de inverno. Sabia o volume de água que exigiram nas manhãs secas de agosto. Patrícia, minha nora, havia contratado um designer floral caríssimo da capital. Um rapaz de fala mansa que cobrou uma fortuna pelo conceito artístico do casamento. A ironia seca que me fez sorrir internamente durante a cerimônia inteira era que o tal designer comprou todas as flores no meu atacado, pagando o preço cheio, sem fazer a menor ideia de que a mulher de cabelos brancos, sentada na terceira fileira da igreja, era a dona das estufas. Patrícia sempre teve essa necessidade desesperada de parecer maior do que a própria sombra. Desde que meu filho Marcelo a conheceu, há quase 30 anos, notei o brilho de ambição vazia nos olhos dela. Marcelo, por sua vez, sempre foi um homem de vontades frouxas. Um menino bom, eu costumava pensar quando ele era criança. Mas a vida me ensinou que a bondade sem firmeza é apenas um tapete onde os outros limpam os pés. Quando meu marido Antônio faleceu de um infarto fulminante na varanda de casa, Marcelo tinha acabado de entrar na faculdade. Antônio me deixou com um pedaço de terra cheio de dívidas, um trator com o motor fundido e uma caderneta de anotações. Eu não tive tempo para o luto. O choro é um desperdício de água que faz muita falta na época da seca. Eu enterrei meu marido numa terça-feira e na quarta de madrugada eu já estava com as mãos sujas de terra, separando mudas para tentar vender na feira da cidade vizinha. Foi assim que construí o que tenho, centavo por centavo, muda por muda. Transformei a terra endividada do Antônio no maior polo de distribuição de flores da nossa região. Mas Patrícia nunca enxergou isso. Para ela, eu nunca deixei de ser a florista caipira. Era esse o termo que ela usava pelas minhas costas e, às vezes, na minha frente, disfarçado de brincadeira. Ela tinha vergonha das minhas mãos que, por mais que eu lavasse com escova, sempre guardavam um vestígio de terra sob as unhas. Tinha vergonha das minhas roupas práticas, dos meus sapatos sem salto, da minha recusa em frequentar os chás de caridade onde as madames da cidade fingiam se importar com os pobres enquanto exibiam joias novas. Marcelo tentou ser empresário umas 4 vezes. Abriu loja de material de construção, tentou uma concessionária de carros usados, montou uma transportadora. Faliu em todas. E em todas as vezes, quando o oficial de justiça batia na porta da casa de luxo que Patrícia o obrigou a financiar, era a florista caipira quem cobria o rombo. Eu pagava as dívidas em silêncio. Fazia transferências discretas, negociava com credores, impedia que o nome do meu filho fosse parar nos jornais. Fiz isso por muito tempo porque achava que estava protegendo meu neto, Felipe. Eu não queria que o menino crescesse no meio do caos financeiro, mudando de escola a cada semestre porque os pais não sabiam administrar a própria vaidade. O problema de cobrir os buracos dos outros em silêncio é que eles começam a acreditar que não existe buraco nenhum. Patrícia se convenceu de que o padrão de vida deles era fruto do talento imaginário do marido, e não do suor da sogra que ela escondia das visitas. O casamento de Felipe com Bianca foi o ápice dessa ilusão. A família de Bianca era daquelas que tem sobrenome tradicional impresso em convites com letras douradas, mas que não tem dinheiro para pagar o condomínio do prédio onde moram. Uma aristocracia falida que encontrou em Patrícia a plateia perfeita. Quando o noivado foi anunciado, Patrícia tomou a frente de tudo. Ela queria provar para os pais da noiva que a nossa família estava à altura do sobrenome deles.
O resultado foi um delírio de ostentação. Eles alugaram a pousada das Araucárias, o lugar mais exclusivo e caro da Serra, fechando o hotel inteiro para o fim de semana do casamento. Eu não fui chamada para ajudar com os preparativos. Fui tratada como uma convidada distante, alguém que eles tinham a obrigação burocrática de convidar para evitar comentários maldosos. Meu convite chegou pelo correio, num envelope pardo, como se eu fosse uma vizinha qualquer. Eu poderia ter dito algo. Poderia ter confrontado meu filho, exigido meu lugar de direito na vida do meu neto. Mas a verdade é que eu já estava cansada. Aos 72 anos, a paciência da gente não acaba de uma vez. Ela vai secando devagar, como um poço que a gente esquece de cuidar. Cheguei ao casamento no horário certo. Vesti um conjunto de seda azul marinho, discreto e alinhado, coloquei meus óculos de aros finos e entrei. Ninguém veio me receber. Marcelo estava ocupado demais, segurando o copo de uísque do pai da noiva, rindo de piadas que não tinham graça. Felipe, o noivo, parecia um boneco de cera num terno alugado, sendo arrastado de um lado para o outro por Bianca. Eu me sentei numa das mesas intermediárias do salão, observando o teatro. Na minha bolsa de couro estruturado, repousava um objeto pesado, uma tesoura de poda de aço forjado. Foi a primeira ferramenta que Antônio me deu, muitos anos atrás. Eu a carregava comigo não por sentimentalismo barato, mas como um lembrete físico da minha própria natureza. A poda não é um ato de crueldade, é um ato de sobrevivência. Se você não corta o galho doente, ele apodrece e puxa a árvore inteira para a morte junto com ele. Eu carregava aquela tesoura porque sabia que, em algum momento da vida, eu teria que podar a minha própria família. O jantar foi servido. Uma sucessão de pratos com nomes franceses e porções minúsculas. Eu comi em silêncio, observando a dinâmica das mesas. A mesa principal era uma longa estrutura de vidro e madeira no centro do salão, de frente para a pista de dança. Lá estavam os noivos, os pais da noiva e Patrícia com Marcelo. Havia lugares vagos, que eu deduzi serem para os padrinhos, mas a distribuição estava confusa. Foi quando a equipe de fotografia e filmagem começou a montar os equipamentos para os registros oficiais do jantar que a movimentação começou. Patrícia levantou-se da mesa principal, alisando o vestido bordado de pedrarias que devia pesar uns 10 quilos, e caminhou na minha direção. O sorriso no rosto dela era aquele sorriso plástico, ensaiado para as câmeras, mas os olhos eram frios e calculistas. Ela se aproximou da minha mesa, onde eu tomava um gole de água com gás, e não fez cerimônia. Não houve um pedido de desculpas, não houve uma tentativa de suavizar o golpe. Ela simplesmente se inclinou, apoiou a mão com unhas de gel perfeitamente polidas no encosto da minha cadeira e disparou a frase que definiu o resto da noite. Ela disse que a mesa principal ia ficar apertada. Disse que as fotos ali eram só para a família da noiva. E o pior de tudo, ela me mandou sentar lá no fundo, perto da porta de serviço. Eu olhei por cima do ombro dela. Marcelo estava vendo a cena perfeitamente. Ele olhou para mim por um segundo, os olhos arregalados de covardia, e imediatamente virou o rosto, fingindo estar prestando muita atenção na gravata do garçom que passava. Meu próprio filho, o menino cujas dívidas eu paguei, cuja vida eu sustentei, não teve a decência de levantar da cadeira para impedir que a própria mãe fosse enxotada como um cachorro inconveniente no casamento do único neto. Eu não levantei a voz. Não fiz um escândalo. A indignação barulhenta é a arma de quem não tem poder verdadeiro. Quem tem o controle da situação não precisa gritar. Eu olhei para o rosto de Patrícia. Observei a maquiagem impecável, a tensão no maxilar dela, a certeza absoluta de que eu iria obedecer, porque, na cabeça dela, eu era apenas a velha passiva de sempre. A mulher que abaixa a cabeça e aceita as migalhas. Eu sorri. Um sorriso calmo, sem mostrar os dentes. Claro, Patrícia, eu disse, a voz nivelada e tranquila. Não quero atrapalhar as fotos da família da noiva. O fundo do salão está ótimo para mim. Ela piscou, um pouco surpresa pela minha facilidade em ceder. O alívio cruzou o rosto dela. Ela deu um tapinha rápido no meu ombro, um gesto condescendente de quem recompensa um animal dócil,
E voltou correndo para a mesa de vidro, chamando os fotógrafos com acenos espalhafatosos. Eu me levantei. Peguei meu prato de sobremesa intacto e minha bolsa pesada. Caminhei devagar, atravessando o salão inteiro na direção oposta ao centro das atenções. Passei pelas mesas dos convidados menos importantes, passei pela mesa dos colegas de trabalho do noivo, passei pela mesa dos parentes distantes. Continuei andando até chegar exatamente onde ela me mandou. Uma mesa pequena, mal iluminada, colada na porta vai-vem, por onde os garçons entravam e saíam com bandejas sujas de restos de comida. O cheiro ali não era de orquídeas brancas. Era de fritura e detergente industrial. Sentei-me naquela cadeira solitária. Coloquei a bolsa no colo. Deixei o prato na mesa. Fiquei ali por exatos 3 minutos. Era o tempo que eu precisava para registrar a imagem na minha memória para sempre. Olhei para a frente. Lá no longe, sob os lustres de cristal, Patrícia posava para as fotos, abraçada à mãe da noiva, rindo como se fossem amigas de infância. Marcelo estava de pé ao lado delas, erguendo uma taça de champanhe para a câmera. Felipe sorria, alheio a tudo. A família perfeita. A família que não tinha espaço para a florista caipira. Eu não senti tristeza. A tristeza é um sentimento que exige esperança quebrada, e eu já não tinha esperança naquela gente há muitos anos. O que eu senti foi uma clareza absoluta, fria e cristalina. A árvore estava podre. A hora da poda tinha chegado. Abri minha bolsa. Meus dedos roçaram no aço frio da tesoura de poda antes de encontrar o que eu procurava. Peguei meu celular. A tela acendeu, iluminando meu rosto na penumbra daquele canto esquecido. Levantei-me, deixando o prato de sobremesa intocado sobre a mesa manchada, e caminhei em direção à porta de saída lateral. Ninguém notou a minha ausência. Ninguém olhou para trás. A noite lá fora estava gelada. O vento da serra cortou meu rosto assim que pisei na varanda de pedras do hotel. O som da música alta ficou abafado quando as pesadas portas de madeira se fecharam atrás de mim. Caminhei até o estacionamento, sentindo o cascalho esmagar sob meus sapatos. O ar limpo encheu meus pulmões. O cheiro de pinheiros e terra úmida substituiu a artificialidade do salão. Desbloqueei a tela do celular. Procurei o número na minha lista de contatos favoritos. Não hesitei por um segundo sequer. O telefone chamou 2 vezes antes de ser atendido. Dona Zélia? A voz masculina do outro lado soou surpresa. Afinal, passava das 11 da noite. Aconteceu alguma coisa? A senhora precisa de algo aqui no escritório? Boa noite, Roberto, eu disse, mantendo o tom de voz tão calmo quanto o vento que varria a varanda. Aconteceu sim. Preciso que você faça um serviço para mim agora mesmo. Acabou a festa. Pode acionar a ordem que deixamos preparada. Apertei o botão vermelho para encerrar a ligação antes que ele fizesse mais perguntas. Guardei o celular de volta na bolsa, ao lado da tesoura pesada, fechei o zíper e comecei a caminhar em direção ao meu carro, pronta para deixar que eles descobrissem sozinhos o tamanho do erro que acabaram de cometer. O volante do meu carro velho parecia estranhamente leve nas minhas mãos, enquanto eu descia a serra naquela noite escura. A neblina começava a engolir as curvas da estrada, mas eu conhecia aquele caminho de cor. Conhecia cada buraco, cada declive, cada pedaço de asfalto remendado, porque fiz esse trajeto dezenas de vezes ao longo dos anos, quase sempre de madrugada, para socorrer meu filho das enrascadas em que ele e a mulher se metiam. Foram tantas noites mal dormidas, tantas viagens com o estômago embrulhado de preocupação, achando que o dever de uma mãe era ser o escudo eterno de um filho adulto. Mas enquanto o farol amarelo do meu carro rasgava a cerração fria, eu não sentia mais o peso no peito. O que eu sentia era o alívio profundo e silencioso de quem finalmente solta uma corda que estava esfolando as mãos até o osso. Dirigi por quase 1 hora em silêncio absoluto. Não liguei o rádio. Queria ouvir apenas o barulho do motor e o som dos pneus no asfalto úmido. Minha mente repassava a imagem de Patrícia se inclinando sobre a minha cadeira, com aquele sorriso de plástico e a voz carregada de falsa doçura me mandando para o fundo do salão. Ela achou que estava me humilhando perante a alta sociedade falida que ela tanto queria impressionar. Ela não percebeu que, na verdade, estava me dando a chave da minha própria cela.
O problema de quem se acostuma a pisar no tapete dos outros é que esquece como andar no chão duro. Eles se acostumaram tanto com a minha complacência que confundiram a minha paciência de mãe com a burrice de uma velha senhora inofensiva. Quando cheguei à propriedade, passava da meia-noite. Os cachorros começaram a latir assim que o pneu tocou o cascalho da entrada, mas logo reconheceram o som do meu motor e mudaram para ganidos de alegria. Estacionei debaixo do galpão de zinco, desliguei o carro e respirei fundo. À noite no campo tem um cheiro que nenhuma festa de luxo consegue imitar. É o cheiro de terra viva, de folhas descansando, de orvalho se formando. Entrei em casa devagar, acendi a luz da cozinha e deixei a bolsa pesada sobre a mesa de madeira rústica. Fui direto para o quarto. Tirei aquele vestido de seda azul marinho que eu havia comprado especialmente para tentar me encaixar no mundo deles e pendurei no cabide. Não queria ver aquela roupa nunca mais. Vesti minha calça jeans desbotada, uma camisa de flanela grossa por causa do vento da madrugada e calcei minhas botinas de couro arranhado. Ali, de frente para o espelho do armário antigo, eu não era mais a convidada indesejada. Eu era a Zélia, a dona do meu próprio nome. A noite passou sem que eu pregasse o olho, mas não por angústia. Eu estava apenas esperando a roda girar. Assim que o sol começou a pintar o céu de um roxo pálido, eu já estava na estufa número 3. É a estufa onde guardamos as matrizes mais delicadas, as orquídeas que exigem atenção redobrada. O calor úmido lá dentro embaçou meus óculos por um momento. Peguei minha tesoura de poda, a mesma que estava na minha bolsa horas antes, e comecei meu trabalho. O som do aço cortando as hastes secas era a única coisa que quebrava o silêncio da manhã. Crec, crec. Cada corte era limpo, rápido, sem hesitação. A poda não admite pena. Se você tem pena de cortar, a planta inteira adoece. Foi por volta das 7 da manhã que ouvi o barulho de um motor de caminhonete se aproximando. Saí da estufa, limpando as mãos num pano de prato velho que carrego no bolso, e vi a caminhonete branca do Roberto estacionando perto do escritório. Roberto trabalha comigo há 20 anos. Começou carregando caixa de terra e hoje é quem administra toda a parte burocrática das estufas. Ele desceu do carro, ajeitou o boné na cabeça e caminhou na minha direção. O rosto dele carregava uma mistura de seriedade e uma ponta de satisfação contida que ele tentava disfarçar. "Bom dia, dona Zélia", ele disse encostando no batente de madeira da estufa. "A senhora madrugou hoje." "Bom dia, Roberto." "A noite foi longa, mas amanhã rende mais quando a gente limpa o terreno", respondi, guardando a tesoura no cinto. "Como ficaram as coisas que te pedi ontem à noite?" Ele tirou um caderninho do bolso da camisa. Roberto é um homem prático, não gosta de enrolação, e é por isso que confio nele de olhos fechados. Fiz exatamente como a senhora mandou na ligação. A gente já tinha deixado a papelada pronta na semana passada, só esperando a sua ordem. Liguei na central do banco de madrugada mesmo. Aquele cartão de crédito corporativo que ficava com o Marcelo, que puxava direto da conta das estufas, cancelado. O limite de cheque especial da conta conjunta deles, que a senhora era a fiadora principal, retirei a garantia. E o principal... Ele fez uma pausa, olhando para mim com respeito. Entrei em contato com a gerência do Hotel Pousada das Araucárias. O gerente da noite estava de plantão. Eu informei, por escrito e por telefone, que a senhora estava retirando o patrocínio do evento. O cartão que deixaram na recepção para cobrir os gastos dos convidados e pagar a segunda metade do aluguel do hotel, hoje de manhã, não tem mais fundo nenhum. A conta agora é toda no CPF do seu filho. E a gente sabe que o CPF dele não aguenta nem compra de supermercado. Eu assenti devagar. O vento da manhã balançou os plásticos da estufa, trazendo um arrepio frio. A torneira tinha secado. Durante anos, Marcelo e Patrícia viveram a ilusão de que eram grandes empresários, quando, na verdade, o dinheiro que sustentava os jantares, as viagens e os luxos vinha direto do suor que escorria da minha testa nas manhãs de sol quente. Eles esvaziavam a caixa d'água, achando que ela se enchia sozinha por mágica. Agora, eles iam descobrir de onde vinha a água. "Eles já perceberam?" perguntei, voltando a olhar para as plantas. "O gerente do hotel me ligou faz meia hora, quase chorando de desespero." Roberto deu um sorriso torto.
Parece que o sistema tentou cobrar a diária e o buffet do fim de semana inteiro logo às 6 da manhã, como estava no contrato. O cartão negou. O gerente foi tentar cobrar direto do Marcelo no quarto. Não sei o detalhe da confusão lá, mas o rapaz disse que o escândalo foi grande. Eu agradeci ao Roberto, pedi que ele fosse conferir o carregamento dos caminhões para a capital e voltei para dentro da estufa. A paz durou exatamente 2 horas. Perto das 9 da manhã, o barulho de pneus derrapando no cascalho rasgou a tranquilidade da chácara. Pela fresta do plástico da estufa, vi a enorme SUV preta de Marcelo frear de forma brusca, levantando uma nuvem de poeira seca que sujou a lataria impecável do carro. As portas bateram com violência. Patrícia desceu primeiro. Ela ainda usava o vestido de seda do café da manhã do hotel, mas o cabelo estava despenteado e ela usava óculos escuros enormes para esconder o rosto. Marcelo desceu do lado do motorista, pálido como cera, a camisa social amassada, suando bicas apesar da manhã fria. Eles vieram marchando em direção à estufa. Eu não saí para recebê-los. Continuei de costas para a porta, inspecionando as raízes de uma phalaenopsis branca. Quando Patrícia entrou, o salto da sandália fina dela afundou na terra fofa do corredor. Ela soltou um muxoxo de irritação, mas a raiva logo tomou conta da voz dela. Zélia, o que está acontecendo com os seus cartões? Ela disparou, atropelando as palavras, sem dar bom dia, sem medir o tom. Nós passamos a maior vergonha das nossas vidas agora há pouco. O gerente do hotel teve a audácia, o descaramento de vir na nossa mesa, no meio do café da manhã com os pais da Bianca, dizer que o cartão foi recusado. Você precisa ligar para o seu gerente do banco agora e resolver essa falha no sistema. Eu terminei de ajeitar a raiz da planta, limpei as mãos no meu pano velho e me virei devagar. Marcelo estava parado na porta, os ombros caídos, incapaz de me olhar nos olhos. Patrícia estava vermelha, a respiração acelerada, a imagem perfeita do desespero maquiado. Não há falha no sistema, Patrícia. Minha voz saiu baixa, mansa, do mesmo jeito que eu falava quando explicava para eles que uma planta estava morta e não tinha mais jeito. O dinheiro está lá no banco, seguro e rendendo. Ele só não está mais disponível para pagar as contas de vocês. Ela tirou os óculos escuros num solavanco. Os olhos dela estavam arregalados de choque. Como não está disponível? Zélia, você enlouqueceu? Nós temos convidados importantes lá. O hotel inteiro está fechado para nós. O churrasco de hoje à tarde, o almoço de despedida de amanhã. O contrato exige o pagamento antecipado do saldo, hoje cedo. Se a gente não pagar até o meio-dia, o gerente disse que vai cortar o serviço de quarto e fechar as portas do restaurante para todo mundo. Você tem noção do vexame? Eu tenho noção de muitas coisas, minha nora. Respondi dando um passo à frente. O cheiro de perfume caro dela brigava com o cheiro de adubo da estufa, uma mistura que me embrulhava o estômago. Tenho noção, por exemplo, de que a mesa principal estava muito apertada para mim. Tenho noção de que o fundo do salão é o lugar que vocês acham que eu mereço. Eu concordei com você ontem à noite, não concordei? Achei justíssimo. O problema é que a florista caipira aqui também decidiu que o dinheiro dela vai ficar no fundo do salão, junto com ela. Marcelo finalmente levantou a cabeça. O rosto dele era a imagem do desespero puro. Mãe. Pelo amor de Deus, mãe, você não pode fazer isso. É o casamento do Felipe. A família da Bianca está inteira hospedada lá. O pai dela é desembargador. Se a gente for expulso do hotel por falta de pagamento, eu nunca mais vou ter cara de olhar para a minha nora. A senhora ficou ofendida por causa de uma bobeira de protocolo? Foi só uma foto, mãe. Eu olhei para o homem de meia-idade na minha frente. Meu filho. Um homem que passou a vida inteira transferindo suas responsabilidades para as minhas costas, que nunca soube o peso de uma conta vencida, porque a mãe sempre correu para apagar o incêndio antes que ele sentisse o cheiro da fumaça. Não foi só uma foto, Marcelo, eu disse sentindo uma firmeza fria subir da boca do estômago. Foi a gota d'água que transbordou um balde que eu venho segurando sozinha há 30 anos. Você faliu 4 vezes. Eu paguei todas as suas dívidas. Eu financiei a casa onde vocês moram para fingir riqueza. Eu paguei a escola do Felipe desde o pré-escolar até a faculdade. Eu sou a dona do chão que vocês pisam, do teto que cobre a cabeça de vocês e do pão que vocês comem fingindo que é caviar.
E ontem à noite você me viu ser escorraçada para o lado de uma porta de serviço e não teve a coragem de dizer uma única palavra. Patrícia tentou intervir, a voz agora subindo para um tom esganiçado, o verniz da educação escorrendo pelo ralo. Você é uma egoísta. Você não suporta ver a nossa felicidade. Está tentando estragar o dia mais importante da vida do seu neto por causa de um capricho de velha ofendida. Eu exijo que você ligue para o banco e libere aquele cartão. O silêncio que se seguiu pareceu pesar uma tonelada dentro da estufa. Eu olhei fundo nos olhos de Patrícia. Não havia tristeza neles, apenas a fúria de um parasita que percebe que o hospedeiro decidiu se soltar. Peguei minha tesoura de poda do cinto e ergui na altura do peito, o aço brilhando na luz da manhã. Marcelo deu um passo instintivo para trás, mas eu apenas abri e fechei a ferramenta no ar, produzindo aquele som seco. Crack! Ou então, vocês dois podem arregaçar as mangas dos casacos de grife e ir lavar as panelas da pousada para pagar a diária. Patrícia abriu a boca para gritar alguma coisa, mas as palavras morreram na garganta. O celular de Marcelo começou a tocar no bolso do paletó. Ele atendeu com as mãos tremendo. Era o gerente do hotel de novo, avisando que os garçons já estavam recolhendo as mesas do café da manhã antes que os convidados terminassem de comer, por ordem da diretoria. O desespero nos olhos do meu filho era absoluto. Ele percebeu, talvez pela primeira vez na vida, que não havia rede de proteção. O chão havia sumido sob os pés dele. Eu dei as costas para os dois e voltei minha atenção para as raízes da orquídea na bancada. O problema de quem vive no mundo da fantasia é que o choque de realidade costuma chegar cobrando juros altos. Fechem a porta da estufa quando saírem, eu disse, sem olhar para trás. A corrente de ar frio faz mal para as mudas novas. E vocês têm um prazo muito curto para resolver como vão alimentar 200 convidados até a hora do almoço. A poeira que a caminhonete luxuosa de Marcelo levantou na pressa de fugir demorou a baixar, pairando no ar frio da manhã como uma neblina suja sobre o cascalho. Fiquei ali, parada no meio do corredor da estufa, acompanhando com os olhos o rastro de fumaça até que o carro desaparecesse na curva da estrada de terra. A quietude voltou a tomar conta do pedaço. O único barulho era o gotejar do sistema de irrigação automático, molhando as folhas verdes das minhas orquídeas. Respirei fundo, sentindo o ar úmido e limpo encher os pulmões, e voltei minha atenção para as raízes que eu estava arrumando. A mão que segurava a tesoura de poda não tremia. Nenhuma gota de suor frio, nenhum arrependimento repentino. A paz de espírito que a gente sente quando toma a decisão certa, depois de anos engolindo veneno, é um alívio tão grande que o corpo até parece pesar menos. Dizem que o sangue fala mais alto, que o coração de mãe sempre encontra uma desculpa para os erros de um filho. Mas a verdade é que o coração também cansa de ser feito de capacho. Eu amava o Marcelo. Nunca deixei faltar um prato de comida quente, uma roupa limpa, um teto firme sobre a cabeça dele. Mas o amor de mãe não pode ser um pano de chão para a vaidade alheia. Enquanto eu amarrava uma haste torta num tutor de bambu, lembrei do dia em que Antônio, meu falecido marido, sentou na beirada da cama, limpando a graxa das mãos com uma estopa, e me disse que a gente cria filho para o mundo, não para ser um parasita na nossa sombra. Antônio se foi cedo demais para ver no que o nosso menino se transformou. Talvez tenha sido melhor assim. Ele não suportaria ver o filho que ensinamos a valorizar o trabalho duro se escondendo atrás das saias de uma mulher deslumbrada por luxo falso. O relógio de pulso marcava quase 11 da manhã quando o silêncio foi quebrado de novo. Dessa vez, não era desespero em 4 rodas, era o passo calmo das botinas do Roberto. Ele entrou na estufa carregando uma prancheta velha, o rosto fechado num misto de preocupação e incredulidade. Ele parou do meu lado, tirou o boné sujo de terra e coçou a cabeça antes de falar. A voz dele saiu baixa, como quem conta um segredo em velório. A notícia que vinha lá da cidade era pior do que eu imaginava, ou melhor, mais rápida, dependendo do ponto de vista. Roberto tinha acabado de voltar do armazém de insumos, onde a rádio peão corre solta. A cidade inteira já estava sabendo do vexame no Hotel Pousada das Araucárias. O gerente, vendo que Marcelo não ia conseguir um tostão furado para cobrir o saldo do evento, cumpriu a ameaça. Mandou recolher o buffet de almoço que já estava sendo montado nos jardins.
Os garçons começaram a tirar as toalhas das mesas, a fechar os guarda-sóis, a recolher os pratos finos na frente de todo mundo. A alta sociedade falida que Patrícia tanto queria impressionar assistiu a tudo de camarote. Roberto me contou que o pai da noiva, o tal desembargador que gostava de falar grosso, teve que puxar o próprio cartão de crédito do bolso para pagar o almoço dos convidados e evitar que a filha desmaiasse de vergonha no gramado da pousada. A gritaria no saguão foi feia. Patrícia tentou dizer que o banco tinha cometido um erro no sistema, que o gerente da minha conta seria demitido na segunda-feira, mas ninguém acreditou. O cheiro de dinheiro falso evapora rápido quando a conta chega de verdade. O desembargador, segundo o que chegou aos ouvidos do Roberto, chamou meu filho de moleque irresponsável na frente do saguão inteiro. Eu escutava tudo aquilo sem mudar a expressão do rosto. Continuei cortando as folhas mortas, jogando os pedaços secos num balde de alumínio. Um vizinho nosso que entrega lenha na pousada viu Patrícia chorando borrada de maquiagem perto da piscina, tentando ligar para Deus e o mundo, implorando por um empréstimo de emergência. Ninguém atendeu. Quem empresta dinheiro para quem não tem onde cair morto, a não ser a mãe burra que passou a vida inteira assinando cheque em branco? Eu fui essa mãe. Eu fui o banco que nunca cobrou juros. Mas o caixa fechou. Dona Zélia, a senhora tem certeza de que quer manter as coisas assim? Roberto perguntou, num tom respeitoso, mas receoso. O pessoal lá da cidade é maldoso. Estão dizendo que a senhora enlouqueceu de vez, que abandonou a própria família no dia mais importante do neto. Eu sei que a senhora tem seus motivos. A senhora é a mulher mais justa que eu conheço, mas o estrago lá na pousada foi grande. O Felipe deve estar arrasado. O nome do meu neto pairou no ar quente da estufa. Felipe. Eu tinha engolido muitos sapos por causa daquele menino. Quando Marcelo faliu a transportadora e o oficial de justiça bateu na porta deles com a ordem de penhora, o Felipe tinha só 12 anos. Lembro do menino chorando na calçada, abraçado numa mochila do colégio, enquanto os homens levavam a televisão e o sofá. Foi a imagem daquele choro miúdo que me fez ir até o banco no dia seguinte e comprar a casa onde eles moram hoje. Coloquei tudo no meu nome para garantir que Marcelo não usasse como garantia para outra loucura. Mas deixei eles morarem lá de graça, pagando os impostos e a manutenção do meu próprio bolso. Eu queria que o Felipe tivesse um teto seguro. Queria que ele fosse diferente dos pais. O estrago quem fez foram eles, Roberto, eu respondi, limpando a tesoura de poda com o meu pano de prato velho. A gente só colhe o que planta. Eles plantaram vento. Agora vão ter que abraçar a tempestade. Pode voltar para o escritório e fechar o faturamento da semana. Ninguém me liga, ninguém me procura. Hoje eu sou apenas a florista caipira cuidando do seu mato. Roberto assentiu, colocou o boné de volta na cabeça e saiu caminhando a passos lentos. Fiquei sozinha de novo. O sol do meio-dia já começava a esquentar o plástico da estufa, transformando o ambiente num forno úmido. Fui até o fundo do galpão, peguei a mangueira e comecei a molhar o chão de terra batida para refrescar o ar. A água gelada do poço artesiano batia no chão duro e levantava aquele cheiro forte de barro molhado, um cheiro que me acompanhou a vida inteira. Eu pensava no Felipe. A imagem do menino de 12 anos chorando na calçada brigava na minha cabeça com a imagem do noivo de terno alugado, que na noite anterior me viu ser varrida para o fundo do salão e não disse um simples "Vó, senta aqui comigo". Foi no meio desse pensamento que o meu celular vibrou no bolso da calça jeans. Limpei a mão suja de terra na perna e puxei o aparelho. A tela brilhava com o nome dele, Felipe. Meu coração de avó deu um pulo cansado no peito. Uma parte muito pequena, muito boba e insistente de mim, achou que ele estava ligando para pedir desculpas. Achou que no meio de toda aquela confusão na pousada, ele tinha percebido a crueldade do que a mãe dele fez comigo na noite anterior e resolveu me procurar. Deslizei o dedo pela tela e atendi, levando o aparelho ao ouvido. "Alô, Felipe", eu disse, a voz mansa esperando. "Vó, que palhaçada é essa que a senhora está fazendo com os meus pais?" A voz dele não era de tristeza. Era de pura raiva, um tom arrogante e mimado que eu conhecia muito bem da boca de Patrícia. A agressividade dele me bateu no rosto como um tapa de mão aberta.
Eu fechei os olhos. A esperança boba morreu ali, seca, como uma folha que cai do galho antes do tempo. Bom dia para você também, meu neto, eu respondi, segurando a voz para não tremer de decepção. Não tem bom dia, vó. A senhora destruiu o meu casamento. A família da Bianca está olhando torto para mim. O meu sogro teve que pagar a conta do buffet porque o cartão do meu pai não passou. A minha mãe está no quarto tendo uma crise de choro, dopada de calmante. A senhora tem noção da vergonha que a gente está passando? A senhora não podia ter esperado a lua de mel acabar para dar o seu chilique de ciúmes? As palavras dele eram facas afiadas, mas não cortavam a minha pele. Cortavam a última amarra que me prendia àquela ilusão familiar. Chilique de ciúmes. Era assim que ele via as décadas de sacrifício, o suor, as madrugadas em claro, o dinheiro que pagou a comida que encheu a barriga dele a vida inteira. Eu era só a velha chata que dava chilique porque não foi o centro das atenções. O menino que chorava na calçada não existia mais. No lugar dele, cresceu um homem tão oco e egoísta quanto a mãe que o criou. A podridão não tinha ficado só no tronco da árvore, tinha chegado aos frutos. Felipe, escute bem o que vou te dizer, porque não vou repetir. Minha voz mudou de tom. A avó mansa sumiu, dando lugar à dona da terra, a mulher que construiu um império do zero. O que aconteceu ontem à noite não foi um chilique, foi a sua mãe me lembrando do meu lugar. E o que está acontecendo hoje de manhã sou eu lembrando vocês, de quem paga as contas do lugar de vocês. A senhora é vingativa! Ele gritou do outro lado da linha, a voz esganiçada. É o meu casamento! A minha viagem para a Europa está marcada para amanhã à noite. A minha mãe disse que os cartões estão bloqueados. Como é que eu vou viajar amanhã, vó? A senhora tem que ligar para o banco agora e desfazer essa loucura. A Bianca está chorando no banheiro. A Europa. Ele achava que eu ia pagar a lua de mel na Europa depois de ter sido jogada perto da porta da cozinha como lixo. A desconexão daquela gente com a realidade era uma doença incurável. Você é um homem feito, Felipe. Casou porque quis, com uma mulher que escolheu. Homem feito paga as próprias viagens, paga a própria comida e, a partir de hoje, paga as próprias consequências. Peça dinheiro emprestado para o seu sogro, já que ele é tão importante. A florista caipira aqui encerrou os trabalhos. Vó, a senhora não pode fazer isso. A senhora tem obrigação de ajudar a família. Nós somos o seu sangue. O desespero começou a tomar conta da arrogância, mas já era tarde. O tom de exigência dele me revirou o estômago. Obrigação, meu filho. A gente tem de pagar imposto e morrer um dia. O resto é escolha. E eu escolhi parar de sustentar marmanjo ingrato. Boa sorte no seu casamento. E mande um abraço para a sua mãe. Diga a ela que a vista aqui do fundo do salão é maravilhosa. Apertei o botão vermelho e desliguei a chamada. Fiquei olhando para a tela preta do celular por um longo minuto. A mão que segurava o aparelho estava firme, mas havia um buraco no meu peito. Não de dor, mas de vazio. O espaço que antes era ocupado pela preocupação e pelo dever materno, agora estava limpo, desinfetado pelo choque de realidade. Eu precisava desse corte. Precisava ouvir a voz do meu neto exigindo dinheiro e me desrespeitando para entender que não havia salvação para nenhum deles. A árvore inteira precisava ir ao chão. Guardei o celular no bolso. Olhei ao redor da estufa para as centenas de orquídeas que dependiam do meu cuidado diário. Elas, sim, sabiam agradecer a água e o adubo que recebiam, devolvendo flores lindas e fortes. O ser humano, por outro lado, muitas vezes morde a mão que o alimenta e ainda reclama que a pele estava dura. Caminhei a passos firmes para fora da estufa. O sol agora castigava o telhado de zinco do escritório. Abri a porta de madeira velha e entrei. Roberto estava sentado na escrivaninha, digitando numa calculadora de mesa, cercado por pilhas de notas fiscais. O ventilador de teto rangia, espalhando o ar quente pelo cômodo. Ele levantou os olhos quando percebeu a minha presença, notando a mudança na minha postura. Eu não era mais a velha entristecida. Eu era a patroa que tinha uma decisão de negócios a tomar. Roberto, para o que você está fazendo? Eu ordenei, puxando uma cadeira e sentando de frente para a mesa dele. Preciso que você ligue para o Dr. Silveira, agora mesmo.
O Dr. Silveira era o advogado que cuidava dos contratos de arrendamento das minhas terras e de toda a burocracia do atacado. Um homem sério, de poucas palavras, que conhecia a história da minha família de trás para frente. Aconteceu mais alguma coisa, dona Zélia? Roberto perguntou, já puxando a agenda telefônica para perto. Aconteceu que o serviço ainda está pela metade. Cortar o cartão de crédito e a conta do banco foi só podar as folhas. A raiz do problema continua fincada na minha terra. Apoiei as mãos calejadas sobre a mesa de madeira, sentindo a aspereza do móvel antigo. A casa no condomínio de luxo onde o Marcelo e a Patrícia moram está no meu nome. A escritura está guardada lá no cofre do Dr. Silveira. Roberto engoliu seco, os olhos arregalados, entendendo exatamente onde eu queria chegar. Ele parou com a mão no telefone, esperando a ordem final. Quero que o Dr. Silveira prepare uma notificação de desocupação do imóvel. Eu disse, cada palavra soando como a batida de um martelo num prego. Uma notificação extrajudicial, bem formal, daquelas que assustam quem lê. Eles não pagam aluguel, não têm contrato de gaveta, não têm nada. Estão lá de favor. E o favor acabou. Dê a eles o prazo mínimo que a lei permite para tirar os móveis e desocupar a casa. Se não saírem por bem, a gente entra com a reintegração de posse na justiça. O silêncio no escritório foi absoluto, cortado apenas pelo zumbido rítmico do ventilador de teto velho. Roberto olhava para mim, processando o peso daquela ordem. Tirar o dinheiro deles era uma coisa. Tirar a casa, a fachada de riqueza que Patrícia demorou 30 anos para construir, era destruí-los por completo. Era o golpe final. A verdadeira humilhação pública que eles não teriam como esconder de ninguém. Dona Zélia, a senhora tem certeza absoluta disso? Ele perguntou, a voz quase falhando. Depois dessa notificação, não tem mais volta. Eles vão odiar a senhora para o resto da vida. Eu me levantei devagar, ajeitando o cinto de couro onde minha tesoura de poda descansava pesada. Lembrei do sorriso plástico de Patrícia, da covardia nos olhos de Marcelo, da arrogância na voz de Felipe. O ódio deles já não me assustava. O que me assustava era a ideia de morrer sustentando a hipocrisia de gente que tem vergonha das minhas mãos sujas de terra. Afal, a volta já foi cortada ontem à noite, Roberto, respondi, caminhando em direção à porta do escritório. A luz forte do dia invadiu o cômodo quando girei a maçaneta. O ódio deles é um preço muito barato a pagar pela minha paz. Faça a ligação. Eu quero essa notificação entregue nas mãos da minha nora na segunda-feira de manhã, antes mesmo de ela conseguir desfazer as malas do hotel. Saí para o pátio de cascalho, sentindo o sol queimar o meu rosto. O jogo de aparências tinha chegado ao fim. E enquanto eu caminhava de volta para as minhas estufas, sabia perfeitamente que o verdadeiro pesadelo deles não tinha começado no café da manhã do hotel. O pesadelo deles começaria na segunda-feira, quando o papel timbrado do advogado batesse na porta da casa que eles fingiam que era deles. O fundo do poço é um lugar solitário, e eles iam descobrir isso sem nenhum centavo meu para pagar a conta da luz. O fim de semana passou com a lentidão pesada que só o campo conhece quando a gente está esperando a tempestade desabar. O sábado à tarde trouxe um vento minuano que varreu a poeira das estradas e fez o telhado de zinco do galpão estalar a noite inteira. Enquanto a alta sociedade da cidade vizinha devia estar fofocando sobre o vexame no hotel Pousada das Araucárias, eu estava sentada na varanda da minha casa, tomando café coado na hora e observando o sol se esconder atrás da linha das árvores. O silêncio da fazenda era o meu único companheiro. Não liguei a televisão, não procurei notícias. Eu sabia que o telefone não ia tocar, porque gente covarde foge do confronto até não ter mais para onde correr. O domingo foi de sol claro e arrepio de frio. Passei o dia inteiro na estufa número 2, replantando mudas jovens que precisavam de espaço para crescer. O trabalho braçal tem o dom de limpar a cabeça da gente. Cada vez que eu afundava os dedos na terra úmida, eu sentia que estava enterrando também aquela velha Zélia, a mãe medrosa que passava pano para os erros de um filho adulto por puro medo de ficar sozinha. A verdade nua e crua é que a solidão que a gente escolhe é um abraço quente perto da solidão de estar rodeada por gente que só enxerga a nossa carteira. A segunda-feira amanheceu com uma geada fina cobrindo o pasto, pintando o verde de branco e queimando as folhas desprotegidas. Eu já estava de pé antes das 5,
com a minha calça jeans desbotada, a camisa de flanela grossa e a tesoura de poda pesando no cinto. Fui direto para o escritório. Roberto já estava lá, com as mãos ao redor de uma caneca de esmalte fumegante, o rosto sério de quem mal dormiu. Ele não precisou dizer muita coisa. Apenas balançou a cabeça afirmativamente quando eu entrei pela porta. O mensageiro do cartório tinha saído da cidade no primeiro horário. O papel do advogado, aquele documento formal mandando eles tirarem os móveis e limparem o terreiro, seria entregue antes do café da manhã deles. O relógio na parede do escritório parecia bater mais alto que o normal. 8 da manhã, 9 da manhã. O barulho dos caminhões carregando caixas de orquídeas no pátio abafava qualquer outro som, mas eu sabia que era só uma questão de tempo. Foi perto das 10h30 que a poeira subiu na estrada de terra. A mesma caminhonete luxuosa e escura do Marcelo, o carro que eu ajudei a pagar as últimas parcelas quando a concessionária ameaçou tomar. Só que dessa vez o carro não veio rasgando o cascalho com raiva. Ele veio devagar, quase arrastado, parando torto debaixo da sombra do galpão grande. Eu saí do escritório e fiquei parada na porta, limpando as mãos no meu pano de prato velho. O sol batia no meu rosto, mas a brisa continuava gelada. As portas do carro se abriram. Marcelo desceu primeiro. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. A barba estava por fazer, os ombros caídos, a camisa social amarrotada como se ele tivesse dormido com ela. Patrícia desceu do outro lado, e a imagem dela era o retrato da ruína. A maquiagem perfeita tinha sumido. O cabelo alisado de salão estava preso de qualquer jeito num rabo de cavalo frouxo. Ela segurava um envelope pardo nas mãos, amassando o papel com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. O salto da bota dela batia no chão de terra sem a arrogância de antes. Agora era só um passo desesperado de quem percebeu que o chão sumiu. Eles caminharam na minha direção. Roberto fez menção de sair do escritório para ficar do meu lado, talvez com medo de que eles tentassem alguma agressão física, mas eu ergui a mão, pedindo que ele ficasse lá dentro. Essa conta era minha. Eu precisava cobrar sozinha. O que é isso, Zélia? Patrícia foi a primeira a falar, a voz esganiçada quebrando no meio da frase. Ela parou a uns 3 metros de mim e ergueu o envelope amassado, sacudindo o papel no ar como se fosse uma bandeira branca suja de lama. O oficial de justiça bateu na nossa porta agora de manhã, na frente dos vizinhos. O segurança do condomínio teve que escoltar o homem até a nossa casa. Ele entregou isso aqui dizendo que a gente tem 30 dias para desocupar o imóvel. Eu não alterei a respiração. Não desviei o olhar. Continuei parada, sentindo o peso da minha tesoura no quadril. O Dr. Silveira é um homem muito eficiente. Respondi, a voz mansa, nivelada, sem uma gota de deboche. Se o papel diz 30 dias, é bom vocês começarem a empacotar as coisas. 30 dias passam rápido quando a gente tem muita tralha para carregar. Patrícia deu um passo à frente, o rosto vermelho, os olhos arregalados de um pânico que ela não conseguia mais disfarçar, com gritos de superioridade. Você perdeu o juízo de vez? Aquela casa é nossa, é onde o seu neto cresceu, é o nosso lar. Você não pode simplesmente mandar uma ordem para expulsar a gente de lá como se fôssemos invasores. Nós somos a sua família. Quem constrói a vida no quintal dos outros não pode reclamar quando o dono do terreno decide trancar o portão, eu disse, a frase saindo limpa, cortando o ar frio da manhã. A casa está no meu nome, Patrícia. O imposto dela, quem paga sou eu. A taxa daquele condomínio de gente rica, quem paga sou eu. A manutenção da piscina que você gosta de mostrar para as amigas da cidade, quem paga sou eu. Vocês moraram lá de favor por muito tempo. E o favor, como eu avisei, acabou. Marcelo finalmente abriu a boca. Ele não estava com raiva, estava quebrado. A voz dele saiu como um gemido cansado, o tom de um menino que quebrou a vidraça do vizinho e sabe que o castigo não tem salvação. Mãe, por favor, ele murmurou, dando um passo trôpego na minha direção, os olhos vermelhos e marejados. A gente não tem para onde ir. O meu nome está sujo na praça por causa daquela última transportadora. A Patrícia não trabalha. A gente não tem como alugar nada nesse momento. O cartão foi cortado, a conta secou. Se a senhora tomar a casa, a gente vai parar no meio da rua.
O Felipe foi para a lua de mel chorando de raiva porque teve que implorar dinheiro para o sogro pagar as passagens que já estavam reservadas no meu cartão. A Bianca não olha mais na nossa cara. A família dela cortou relações com a gente. A senhora já destruiu a nossa imagem. Já deu a sua lição. Não tira a nossa casa, mãe. Olhar para o meu filho daquele jeito me deu um nó no estômago. Qualquer mãe sentiria a dor de ver o filho implorando por teto. A vontade instintiva, aquela fraqueza velha que me dominou por 3 décadas, era de dar um passo à frente, abraçar o pescoço dele e dizer que tudo ia ficar bem. Dizer que a mamãe ia dar um jeito. Mas eu lembrei da noite de sábado. Lembrei do salão de luxo, das flores brancas flutuando, do sorriso ensaiado da Patrícia me mandando para o fundo do salão, perto da porta da cozinha. E lembrei do Marcelo, o menino cujas fraldas eu lavei no tanque de cimento, virando o rosto para não ver a própria mãe ser humilhada em público. A pena evaporou, dando lugar à firmeza do aço. Puxei a tesoura de poda do cinto. O movimento fez Patrícia recuar um passo, assustada, mas eu apenas segurei a ferramenta com as 2 mãos, olhando para a lâmina gasta de tanto cortar mato doente. Eu não destruí a imagem de vocês, Marcelo. Eu comecei, a voz ganhando uma força que vinha lá do fundo do peito, do fundo de todos os anos de silêncio. A imagem de vocês sempre foi feita de fumaça. Eu só parei de soprar a lenha. Vocês quiseram viver uma vida que nunca puderam pagar. Quiseram sentar na mesa de vidro com os pais da noiva e empurrar a velha de mão suja para a porta de serviço. O problema, meu filho, é que a velha de mão suja era o único pilar que segurava o teto de vocês em pé. Abri e fechei a tesoura. Crec! O som metálico fez Marcelo piscar rápido, engolindo seco. Vocês têm 30 dias, continuei, olhando diretamente para o rosto pálido de Patrícia. Podem levar os móveis, podem levar as roupas de grife, podem levar aquela geladeira imensa que eu comprei no Natal passado. Mas as chaves da casa, vocês vão entregar na mão do Dr. Silveira no 30º dia, até às 5 da tarde. Se não entregarem, a polícia vai lá tirar vocês. E aí o vexame não vai ser só na pousada. Vai ser na calçada do condomínio, para todos os seus vizinhos ricos assistirem. Patrícia começou a chorar. Não era um choro de tristeza, era aquele choro feio de raiva impotente, as lágrimas grossas borrando o resto do rímel que ainda grudava nos cílios dela. Ela sacudiu a cabeça, incapaz de aceitar que as palavras de uma florista caipira tinham o poder de varrer a vida dela do mapa. "Você é um monstro!" Ela gritou, apontando o dedo trêmulo na minha direção. "Você guardou esse rancor a vida inteira. Você planejou isso para destruir a gente no pior momento. O seu neto vai te odiar para sempre. A cidade inteira vai saber que você jogou o próprio filho no olho da rua." Eu sorri. Um sorriso cansado, mas absolutamente em paz. A cidade inteira já sabe que o seu marido não tem dinheiro para pagar um prato de comida sem o meu cartão, Patrícia. O que eles vão pensar de mim pouco me importa. O respeito que a gente compra com dinheiro alheio tem prazo de validade. O meu respeito eu construí rachando lenha e plantando semente debaixo de sol quente. Eu não preciso da aprovação da cidade. Eu tenho a minha terra. E vocês, a partir do mês que vem, vão ter que descobrir o que vocês têm de verdade quando a minha carteira fecha. Ela abriu a boca para rebater, mas não encontrou palavras. A realidade tinha um peso que nenhum grito conseguiria empurrar de volta. Ela olhou para Marcelo, esperando que ele fizesse alguma coisa, que ele gritasse, que ele me ameaçasse. Mas Marcelo estava de cabeça baixa, olhando para a ponta dos próprios sapatos sujos de poeira. Ele não tinha força para lutar porque ele nunca soube o que era lutar por nada. A vida inteira, quando a situação ficava dura, eu entrava na frente e tomava a pancada. Agora, não havia mais escudo. "Vai embora, Marcelo", eu disse, quebrando o silêncio pesado que se formou no pátio. "Pega a sua mulher e vai embora da minha propriedade. Usem esses 30 dias para procurar um aluguel que caiba no que vocês conseguem produzir com as próprias mãos. Não adianta ligar, não adianta mandar o Felipe me procurar. A decisão está tomada." Ele levantou o rosto devagar. Havia uma tristeza infinita naqueles olhos. Uma percepção tardia de que a fonte tinha secado para sempre. Ele não discutiu. Não implorou mais. Apenas balançou a cabeça devagar, deu as costas e caminhou de volta para o carro.
Patrícia ficou parada por mais alguns segundos, me encarando com um ódio venenoso, esperando que eu recuasse. Eu não movi um músculo. Sustentei o olhar dela com a firmeza de quem não tem mais nada a perder. Ela soltou um ruído engasgado de fúria, virou-se bruscamente e marchou até o carro, batendo a porta com violência. A caminhonete deu ré com dificuldade, manobrando devagar no cascalho, e começou o caminho de volta para a estrada de terra. Dessa vez, não levantaram tanta poeira. O carro sumiu na curva, levando com ele o resto da minha obrigação. Fiquei ali no pátio, sozinha, ouvindo o barulho do vento nas folhas de zinco. Roberto abriu a porta do escritório e saiu com cuidado, parando do meu lado. Ele não perguntou se eu estava bem. Ele sabia que perguntas vazias não servem para quem acabou de arrancar um pedaço do próprio peito para poder respirar. Ele apenas tirou o boné e olhou para a estrada vazia. Foi duro, dona Zélia, ele disse baixinho. A poda sempre é, Roberto. Eu respondi, guardando a tesoura pesada de volta no cinto de couro. Mas a árvore precisa viver. Caminhei de volta para a estufa das matrizes. O sol já estava alto, aquecendo o plástico grosso e fazendo as flores abrirem suas cores intensas. A humilhação que eu sofri naquele salão de hotel chique parecia ter acontecido em outra vida. O fundo do salão não era mais o meu lugar de vergonha. Era o lugar de onde eu observei a casa de cartas deles desmoronar. E enquanto eu pegava o regador para cuidar das minhas mudas, eu sabia que os próximos 30 dias seriam um inferno para eles. O relógio estava correndo, e pela primeira vez na vida, a bomba ia explodir na mão deles, sem ninguém para desarmar. O ciclo das estações no campo não pede licença para a dor humana. O inverno rigoroso daquele ano, com suas geadas que queimavam as pontas das folhas desprotegidas, abriu espaço para uma primavera de chuvas generosas. E com a chuva, a terra respondeu do único jeito que ela sabe, devolvendo vida para quem cuida dela com respeito. 8 meses se passaram desde que a caminhonete escura do meu filho desapareceu na curva da estrada de cascalho, engolida pela poeira e pelo peso da própria incompetência. Naquele período, a chácara mudou de ares. Não foi uma mudança barulhenta, com fogos de artifício ou discursos de celebração. Foi a mudança silenciosa de um corpo que finalmente expulsa uma doença crônica e volta a respirar com os 2 pulmões. O dinheiro que antes escorria sem fim pelo ralo das vaidades de Patrícia e das falências sucessivas de Marcelo começou a se acumular nas contas do atacado. Sem os saques absurdos no cheque especial, sem as faturas de cartão de crédito abarrotadas de compras em lojas de grife e jantares em restaurantes franceses de nome esquisito, o lucro real do meu suor finalmente se revelou na ponta do lápis. Com esse dinheiro, eu não comprei joias para exibir em clube, nem roupas de seda para fingir ser o que não sou. Eu fiz o que o Antônio teria feito se estivesse vivo. Troquei a frota de caminhões velhos que Roberto usava para as entregas na capital por veículo 0 quilômetro. Construí 2 novas estufas climatizadas com tecnologia de irrigação que eu só via em revistas importadas. Aumentei o salário dos meus funcionários, gente de mão grossa que acorda antes do sol nascer e que merece cada centavo que ganha. A prosperidade, quando não é sugada pela ambição alheia, tem o poder de erguer todo mundo que está pisando no mesmo chão. O 30º dia do prazo dado pelo Dr. Silveira caiu numa terça-feira de chuva fina e insistente. Eu me lembro perfeitamente, porque passei a tarde inteira dentro do escritório, ouvindo a água bater no telhado de zinco, esperando o relógio correr. Perto das 5:30 da tarde, o farol do carro do meu advogado cortou a neblina rala que se formava no pátio. Ele desceu do veículo com um guarda-chuva preto, segurando uma pasta de couro e um pequeno envelope pardo. Quando ele entrou na minha sala, tirou os óculos embaçados pela umidade, limpou a garganta e colocou o envelope sobre a minha mesa de madeira rústica. Dentro dele, o molho de chaves da casa do condomínio de luxo. O relato do Dr. Silveira foi seco, profissional, mas carregado de detalhes que pintaram o quadro inteiro na minha cabeça. Ele contou que Marcelo e Patrícia deixaram a casa no limite da última hora. A transportadora que eles conseguiram contratar era modesta, um caminhão-baú pequeno e amassado que precisou fazer 3 viagens para levar os móveis, as roupas excessivas e a geladeira imensa que eu havia comprado no Natal passado.
Eles tentaram sair sem chamar atenção, mas a vizinhança inteira já sabia do escândalo. Gente rica tem um faro afiado para a desgraça financeira dos outros e a fofoca corre mais rápido que fogo em palha seca. O doutor Silveira disse que algumas madames do condomínio, as mesmas que Patrícia chamava de amigas íntimas e com quem tomava chá, exibindo suas bolsas caríssimas, faziam questão de passear com seus cachorros de raça na calçada logo em frente, só para assistir à mudança com sorrisos de canto de boca. Patrícia, segundo o meu advogado, entrou no carro popular que o Marcelo conseguiu arrumar, chorando de soluçar, o rosto escondido atrás de óculos escuros enormes, encolhida no banco do carona como um animal acuado. Eles entregaram as chaves na mão do advogado sem dizer uma única palavra. A casa ficou vazia. Semanas depois, coloquei o imóvel à venda. Não quis alugar. Não quis manter nenhuma ligação material com aquelas paredes que abrigaram tanta ilusão e ingratidão. O dinheiro da venda daquela mansão foi parar direto numa aplicação segura, garantindo que os meus últimos anos de vida serão vividos com a paz absoluta que eu mereço, sem depender de favores, sem ser a boia de salvação de marmanjo afogado. A dignidade da gente não é um tapete que se estende para o outro pisar. É o chão duro onde a gente firma o próprio passo. E eu decidi que o meu chão não ia mais ceder para ninguém. As notícias sobre o destino deles chegavam até mim sem que eu precisasse mover uma palha para perguntar. A cidade pequena é como uma teia de aranha. Quando um inseto se debate numa ponta, o fio treme até o outro lado. Roberto, que vai à cidade toda semana para resolver questões do banco e comprar insumos pesados, acabou se tornando o meu mensageiro involuntário. Ele não fofocava com maldade, mas sabia que eu precisava ter o mapa da situação para não ser pega de surpresa em nenhuma esquina. Foi numa manhã de quarta-feira, enquanto descarregávamos um lote de adubo orgânico, que Roberto me contou o último capítulo da derrocada deles. Marcelo não conseguiu emprego em nenhuma das grandes empresas da região. O nome sujo na praça, os processos de falência antigos e a fama de mal pagador fecharam todas as portas de vidro que ele achou que estariam sempre abertas. O homem que se achava um grande empresário de sucesso acabou aceitando uma vaga de balconista numa loja de peças de trator na beira da rodovia estadual. Passava o dia inteiro com as mãos sujas de graxa, usando um uniforme de brim desbotado, atendendo colonos e caminhoneiros, ganhando um salário que não pagava sequer a cota do condomínio da antiga casa. Eles alugaram um apartamento minúsculo de 2 quartos num bairro antigo e encardido da cidade, bem em cima de uma padaria barulhenta. Patrícia, que tinha horror a cheiro de fritura e que me escorraçou para perto da porta da cozinha no casamento do próprio filho, agora acordava todo santo dia com o cheiro de óleo queimado e pão amanhecido subindo forte pela janela do quarto dela. Ela parou de frequentar os salões de beleza do centro. Parou de ser vista nas missas de domingo exibindo seus vestidos de grife. A arrogância dela foi engolida pela vergonha esmagadora de não poder mais sustentar a mentira que contou para si mesma. Ela se trancou naquele apartamento miúdo, prisioneira do próprio fracasso, vivendo de lembranças amargas de uma grandeza que nunca foi dela. A justiça não precisa de juiz de toga e martelo de madeira. O tempo, quando deixado livre e sem patrocínio, é o magistrado mais severo que existe. Mas a consequência mais veloz e humilhante caiu sobre os ombros de Felipe. O menino que me ligou exigindo aos gritos que eu pagasse a passagem para a lua de mel na Europa, descobriu muito rápido que o amor de certas famílias é diretamente proporcional ao limite do cartão de crédito. O casamento dele com Bianca, a moça altiva do sobrenome tradicional impresso em letras douradas, durou exatamente 4 meses e 12 dias. O pai dela, o tal desembargador que gostava de falar grosso e que teve que puxar a própria carteira para pagar o buffet da festa, não suportou a ideia de ter um genro falido morando de favor. Quando a farsa do dinheiro infinito acabou, a paciência da família da noiva também secou num piscar de olhos. Bianca pediu a anulação do casamento. Disse para toda a alta roda da cidade que foi enganada, que casou com um herdeiro de mentira, um moleque sem eira nem beira. Felipe foi despejado do apartamento chique que o sogro havia emprestado e teve que enfiar o rabo entre as pernas e voltar a morar com os pais,
se apertando naquele apartamento em cima da padaria. A última vez que Roberto viu meu neto, ele estava esperando um ônibus num ponto coberto do centro, segurando uma pasta de plástico com currículos debaixo de uma chuva fina. A arrogância daquele telefonema, a voz esganiçada me mandando ligar para o gerente do banco e liberar o dinheiro, tudo aquilo virou pó na lama da calçada. Eles queriam que as fotos da mesa principal fossem exclusivas para a família da noiva, e a vida, com sua ironia implacável, atendeu ao pedido à risca. Hoje, nas fotos de casamento que repousam nas prateleiras da sala do desembargador, o lado do noivo foi recortado, apagado da história. A família perfeita se despedaçou em pedaços cortantes porque era feita de vidro fino, não de madeira de lei. E quando o vento bateu forte de verdade, não sobrou nada de pé. Eu ouvia essas histórias encostada nas bancadas das estufas e não sentia alegria. Não havia sorriso de vingança no meu rosto quando Roberto me contava essas desgraças miúdas. O coração de mãe, por mais calejado e endurecido que seja, nunca celebra com festa a queda de um filho. Mas eu também não sentia um pingo de pena. A pena é um veneno adocicado que cega a gente para a realidade crua. O que eu sentia era uma clareza cortante, uma certeza absoluta e pacífica de que a ordem natural das coisas havia sido restaurada. A árvore doente foi podada no osso, e os galhos cortados seguiram o destino triste do apodrecimento na terra, enquanto o tronco principal continuou firme, sugando água limpa e soltando brotos novos. A minha vida seguiu o seu rumo natural, preenchida pelo trabalho pesado que eu sempre amei. Sem a preocupação constante de cobrir furos no banco, sem o sobressalto de receber ligações de cobradores no meio da noite ameaçando penhorar meus bens, minhas noites de sono voltaram a ser profundas e reparadoras. Eu acordava com o canto dos passarinhos, passava meu café coado na hora na cozinha silenciosa, comia meu pedaço de bolo na varanda e ia caminhar pelas estufas. O cheiro de terra molhada, o calor abafado debaixo do plástico grosso, a textura aveludada das pétalas brancas nas minhas mãos calejadas. Aquilo era a minha verdadeira riqueza. O silêncio de uma mulher cansada faz muito mais estrago que o grito de 1000 covardes, eu pensava, lembrando de como a minha simples retirada da vida deles os havia destruído mais rápido do que qualquer maldição que eu pudesse ter rogado. Numa tarde de sexta-feira, com o sol já começando a baixar no horizonte e tingindo o céu de um laranja profundo, eu estava sozinha na estufa das matrizes. O silêncio absoluto era quebrado apenas pelo gotejar ritmado das mangueiras de irrigação. As phalaenopsis brancas, as mesmas que o decorador caro usou aos milhares para enfeitar aquele salão de festas luxuoso, estavam no auge da floração. Eram cascatas de flores imaculadas, brilhantes, firmes. Eu caminhava devagar entre as bancadas de madeira, inspecionando cada vaso de barro, conferindo a saúde das raízes e a firmeza das hastes verdes. Parei diante de uma orquídea antiga, uma matriz robusta que eu cultivava com minhas próprias mãos há mais de 15 anos. Ela tinha uma folha inferior que estava começando a amarelar nas bordas, perdendo a força, sugando lentamente a energia que a planta precisava para manter as flores de cima vivas e imponentes. Levei a mão ao meu cinto de couro desgastado. Meus dedos ásperos encontraram o cabo pesado de aço forjado da minha tesoura de poda. A mesma ferramenta que o Antônio me deu quando éramos jovens, a mesma que eu levei dentro da bolsa de couro no dia daquele casamento amaldiçoado. Puxei a tesoura. O peso dela na minha mão era familiar, um conforto sólido contra a pele. Era o peso da minha própria autoridade sobre a minha vida e sobre a terra que me sustenta. Segurei a folha doente com o cuidado de quem sabe o que faz. Posicionei a lâmina afiada bem rente ao caule principal e apertei a mão com firmeza, sem hesitar 1 milímetro. Crack! Eu guardei a tesoura pesada de volta na bainha de couro, limpei as mãos no meu pano de prato velho e suspirei profundamente, sentindo o ar fresco do fim de tarde encher meus pulmões limpos de qualquer culpa ou obrigação. Sorri de canto de boca, um sorriso solitário e verdadeiro, olhando para a imensidão do império de vidro e adubo que eu construí com as minhas próprias unhas. Eles acharam que estavam me apagando quando me mandaram para o fundo do salão,
mas morreram sem entender que é lá do fundo, longe dos holofotes e perto da porta, que a gente tem a visão mais limpa de quem realmente é o dono da festa.